Olá pessoal, Cristiano Forte falando. Hoje eu vou fazer uma introdução com vocês a respeito de sistemas tributários brasileiros, né? Eu vou tentar fazer apenas uma breve explanação genérica para que vocês possam entender um pouco melhor do que a gente está falando, né? O Brasil é um país com sistemas tributários dos mais complexos do mundo. São diversos tributos em diversos níveis. Nós temos tributos sobre vendas, temos tributos sobre propriedades e temos tributos sobre o lucro, né? Além de tributos sobre salários, que acontece com as pessoas, né? Então, no sistema empresarial brasileiro, nós temos os tributos sobre o lucro. Então, vocês imaginem, nós estamos falando aqui, depois da empresa pagar todos os impostos sobre vendas, que são ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc., ela vai pagar todas as suas despesas, aluguel, energia, telefone, e sobre o lucro dessas empresas, elas vão pagar ainda uma parte disso como um tributo sobre o lucro, tá? E no Brasil nós temos basicamente dois sistemas tributários. O sistema conhecido como lucro real e o sistema conhecido como lucro presumido. O super simples, muita gente aí pode achar que é um terceiro sistema, mas não é. O super simples, ele é um filhote, tá? Ele é um filhote de lucro presumido. Filhote por quê? Porque o super simples é para empresas menores, tá? E a empresa, quando ela cresce, ela pode sair do super simples e ser obrigada a ir para o lucro presumido, tá? Já o lucro real, ele não tem essas limitações. Qualquer tamanho de empresa pode utilizar o lucro real. O problema é que o lucro real dá um pouco mais de trabalho para calcular, porque a empresa tem que calcular o lucro real, e isso pode acarretar alguma dificuldade para empresas muito pequenas, né? E aí elas podem optar pelo super simples, tá? Bom, pessoal, cada tipo de negócio tem características tributárias específicas. Então, essa seleção, ela não é tão simples, né? E é necessário, então, se estudar questões como o tamanho que a empresa vai ficar no curto prazo, qual é o tamanho do faturamento que essa empresa vai ter, se essa empresa vai ter um fluxo de caixa mais constante, uma lucratividade constante, ou se vai variar, ela vai ter prejuízos e negativos, prejuízos e lucros, né? Então, nem sempre a gente pode decidir de uma forma muito simples. Há algumas análises a serem feitas. E por isso eu recomendo sempre que vocês busquem uma consultoria tributária. Alguém pode falar, nossa professor, mas eu estou montando uma empresa pequena aqui e tal, como é que a gente vai pagar uma consultoria tributária? Olha pessoal, vocês podem contratar até uma empresa júnior. No caso aqui, poderiam contratar a empresa júnior do curso de Ciências Contábeis, que eles, acredito eu, não tenho certeza, né? Tem pessoas lá que podem ajudar vocês mais do que o contador de vocês. E eu coloquei aqui, ó, o contador, ele não é uma fonte adequada para tal consultoria. Por que não é uma fonte adequada para fazer esse serviço para vocês? Porque uma vez que o contador é quem vai executar o serviço, é o contador, ele vai ter uma tendência enorme a selecionar aquele formato que gera não o menor tributo, né? Ele não vai procurar para você aquilo que gera o menor tributo. Ele vai escolher para você aquilo que gera o menor trabalho para ele. O que dá menos trabalho para ele? Aí que está. O que dá menos trabalho para o contador é ou o sistema simples ou o lucro presumido. O lucro real dá muito trabalho. E é por esse motivo que os contadores acabam colocando a grande maioria das empresas no sistema de lucro presumido, sendo que elas deveriam estar, na verdade, no sistema de lucro real, onde elas pagariam menos tributos na média, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, vou falar sobre cada um dos sistemas. Então, olha, o lucro real, como é que ele funciona? O próprio nome já diz, né?
ele diz o seguinte, olha, o lucro real, eu vou calcular qual é o real lucro da empresa. Então a empresa vai apurar o resultado dela, né, e essa apuração utiliza um relatório chamado LALUR. LALUR é nada mais, nada menos que a abreviação de Livro de Apuração do Lucro Real. O que o LALUR faz? O LALUR, pessoal, ele calcula o lucro da empresa. Então ele vai pegar todas as receitas, menos todas as despesas, e vai encontrar o verdadeiro e real lucro da empresa. Então é um relatório que é trabalhoso, tá? O contador tem que se envolver nesse trabalho. Sobre o valor do lucro, esse lucro calculado, né, esse lucro que foi encontrado, a gente vai calcular então os impostos. Quais são os impostos? 15% de imposto de renda sobre o valor do lucro e mais 10% para todo lucro que for superior a R$20 mil mensais. Esse 20 mil aqui é por mês e não é 20 mil por ano. Então, uma empresa que tem lucro aí de mais de 240 mil por ano, ela vai incidir o adicional de imposto de renda. E mais a contribuição social, que incide sobre 9% sobre o lucro também. Então vejam só, 15 mais 9 são 24% sobre todo o lucro da empresa e mais 10% sobre todo o lucro superior a R$20 mil. Uma carga tributária superior a 32% sobre o resultado das empresas. É um valor muito alto, uma vez que, imagine, um empresário, ele corre todos os riscos, né? Pagar todos os salários, todo o funcionamento da empresa, e o governo vai ficar lá com 1/3 do resultado dele, fora aquilo que ele já pagou de tributos sobre vendas, que nós temos aí o ICMS, que é em torno de 18%, o IPI, o PIS e COFINS, que mais ou menos 3,65%, uma série de tributos que ele já pagou, né? E aí ele vai calcular esse valor. Só que tem um detalhe, se a empresa não tiver lucro, a empresa não tem que pagar nada. Então, se não houver lucro, nada é devido. Tá? Nada. E essa é uma das grandes diferenças do lucro real para o lucro presumido. Outra diferença, prejuízos passados podem ser compensados no futuro. O que é isso? Tem empresa, pessoal, que pode ter um lucro num determinado período e depois no outro período prejuízo. E depois lucro novamente. Então o que acontece? Às vezes naquele período que ela teve prejuízo, ela fez investimentos, ela buscou novos clientes, ela deu descontos para buscar novos clientes e tal, e acabou diminuindo o resultado dela. E aí o que acontece? No outro ano ela vai, vamos pensar assim, colher os frutos, né? Colher os resultados. E aí ela seria justo ela pagar no outro ano mais tributos, porque ela teve um lucro maior, sendo que no ano anterior ela investiu. Então, no lucro real, a empresa pode compensar os prejuízos do passado. Não é tudo de uma vez, mas ela pode ir compensando ao longo do tempo, e não há prazo para isso. Então, empresas que têm muita sazonalidade, né, tem meses que têm lucro, muito lucro, e meses que têm muito prejuízo, como hotéis, por exemplo, né, que tem muita sazonalidade, né, pode ser muito interessante usar o lucro real para que a empresa não tenha que pagar tributos quando ela não tem lucro. Porque vejam só, o lucro presumido, ele funciona a partir de um lucro, de uma presunção de lucro. O que é isso? A empresa, ela pega a partir do faturamento dela, e não do lucro, através do faturamento dela, uma presunção de lucro. Quem calcula essa presunção? O governo. Tá? Ele estabelece que determinado setor, o lucro dele é 10%, 12%, 20%. E aí, gente, independente da empresa ter tido lucro ou não, o governo vai dizer, não, você teve um lucro de X%. Esse é o lucro presumido, ou seja, ela presume que teve lucro. Tá? E as alíquotas de impostos são as mesmas do lucro real, até aí tudo bem. O problema é que o lucro é que não é real, o lucro é presumido. Então, ó, a presunção de lucro é diferente para cada ramo de atividade e, normalmente, é óbvio, superior aos lucros reais do setor. O governo vai estabelecer um lucro presumido muito alto, vocês vão perceber
que é muito difícil uma empresa conseguir um lucro presumido maior do que o governo estabelece. E o detalhe é o seguinte, mesmo que a empresa tenha um lucro igual a zero ou que tenha prejuízo, o tributo vai ser cobrado com base no lucro presumido. Ou seja, imagina o seguinte, que a empresa teve um lucro de 0%, tá? Zero. Ela não lucrou nem perdeu. O governo vai falar assim, olha, para o seu setor o lucro é 16%. Então, meus amigos, você vai pegar 16% do seu faturamento e vai falar que é lucro e vai pagar tributo sobre tudo isso aqui, mesmo que você não tenha tido nenhum lucro. E outra, se você tiver tido prejuízo, você vai, se for negativo o resultado, menos 10%, por exemplo, você vai pagar mais 16% do mesmo jeito, porque esse é o valor que é presumido para o seu ramo de atividade. Tá? E outra, se você teve prejuízo no passado, você não pode compensar, não tem compensação. E é a preferência de 10 em cada 10 contadores. Por que é a preferência de 10 em cada 10? Porque é muito fácil. Basta você pegar o faturamento da empresa e multiplicar pelo lucro presumido, que é uma alíquota fixa para cada tipo de negócio. Então, os contadores amam e é por isso que eu disse que você nunca deve pedir para um contador selecionar o seu sistema tributário, porque provavelmente ele vai querer que você fique no lucro presumido ou no simples, que é mais fácil ainda. Olha como é que é o simples. O simples, ele é equivalente ao lucro presumido. Ele tem todas as suas desvantagens, aquelas que eu acabei de falar agora, prejuízo, não compensa, tal, mas ele tem uma vantagem. Ele inclui os tributos sobre a folha de pagamento, tá? Então isso pode ser muito vantajoso em setores que usam muita mão de obra, tá? Então se você tem um setor de prestação de serviços que tem muita mão de obra, né, pode ser interessante que você fique no super simples. O problema é que primeiro que vários setores não aceitam o super simples. Aqueles mais legais, onde você vai ganhar mais dinheiro, o governo já excluiu do super simples. E ele possui limites muito baixos de faturamento. A sua empresa começou a ganhar um pouquinho mais, você já vai ser enquadrado no lucro presumido novamente, vai ser obrigado a sair do super simples. É muito fácil de calcular os tributos aqui, em comparação com o lucro real, é muito mais fácil, mas você não tem a capacidade de se aproveitar de prejuízo do passado. Se a sua empresa der prejuízo, você vai ter que pagar lucro do mesmo jeito. E ainda, para quem sabe o que significa créditos tributários, como esse tipo de empresa que paga menos tributos, ela oferece também menos créditos tributários. Se vocês quiserem saber o que é isso, basta pesquisar na internet, seria um assunto para uma aula completa. Tá? E é um problema quando você tem clientes que são grandes empresas. Então, por exemplo, se você presta serviço para Cargill, para, sei lá, uma empresa grande, a Nestlé, a Ambev e tal, você vai ser muito prejudicado por você não oferecer bons créditos tributários, né? E isso pode colocar fora do mercado de bons clientes. Tá? Então, esses são os aspectos dos sistemas tributários. Eu, se fosse vocês, fazia uma pesquisa mais ampla sobre isso, uma vez que isso terá um impacto enorme em qualquer empresa de vocês ou da família de vocês. A maioria das pessoas que eu converso sobre isso aqui estão no sistema errado. Uma minoria está no lucro real e poderia estar no lucro real, poderia estar pagando menos tributos, mas prefere ficar nos sistemas presumidos. Tá? Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que se calcula e fazer uma comparação entre os dois sistemas. Obrigado.